Meu Deus, como é grande, imenso é teu amor. Meu Deus, como és grande, imenso é teu amor. Quando contemplo o céu, obras de teus dedos, a lua e as estrelas que fixaste. O que é o ser humano para dele te lembrares, para que o visites? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e o coroaste de glória e esplendor. Tu o fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e sobre os pés dele tudo colocaste. O que era o ser humano para deles te lembrares? O que era o ser humano para que o visites? Deus está sempre nos visitando. Às vezes a gente não percebe essa presença de Deus em nossa vida, mas Ele nos visita todos os dias. A gente só precisa silenciar o coração, silenciar a mente para perceber essa presença de Deus na nossa vida. Neste momento, com essa certeza de que Deus sempre nos visita, nós vamos também pedir que Ele visite todos os hospitais, todos os lugares onde tem gente precisando de visita, precisando do seu amor, do seu carinho e da sua ternura. Peçamos ao Senhor que Ele visite todos os idosos com seus cuidadores. Peçamos ao Senhor que Ele visite todas as comunidades. Peçamos ao Senhor que Ele visite as nossas famílias. Peçamos ao Senhor que Ele visite neste momento todas as pessoas que têm depressão, todas as pessoas que perderam a esperança. Peçamos ao Senhor que Ele visite neste momento Tereza Bezerra, Ricele Bezerra, Luiz Carlos Brito, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, com toda a família, Solange Oliveira, Joana Martins, Lucivânia Martins, Malu Carvalho, Holanda. Peçamos ao Senhor que Ele visite todos os bebês que nasceram esse mês, né? Todas as crianças, também todos os jovens, todos os adolescentes. Peçamos ao Senhor que Ele, mais uma vez, que Ele visite, que Ele nos visite e que nos encha de esperança e de paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas capítulo 24, do versículo 35 ao 48. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Então os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Ainda estavam falando quando Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja com vocês." Espantados e cheios de medo, pensavam estar vendo um espírito. Então Jesus disse: "Por que vocês estão perturbados? E por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Vejam minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne e ossos, como vocês podem ver que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou as mãos e os pés.
E como eles ainda não estivessem acreditando por causa da alegria e porque estavam espantados, Jesus disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e o comeu diante deles. Jesus disse: São estas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. O Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês são testemunhas disso. E vocês são testemunhas disso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vimos no evangelho de ontem, os discípulos de Emaús, nós vimos que os dois discípulos, mesmo sabendo que o túmulo estava vazio, eles continuavam desanimados, desiludidos, sem esperança, pois ainda eles não tinham feito experiência de Jesus. Quando a gente vive desanimado, sem esperança, reclamando, fofocando, mentindo, passando mensagens duvidosas e fazendo tantas outras coisas ruins, é porque a gente ainda não fez essa experiência de Jesus ressuscitado. Por isso os dois, e quando os dois fazem, né, essa experiência, quando eles partilham, né, quando o próprio Jesus diante deles partilha o pão, aí eles reconhecem Jesus, e aí o evangelho de ontem terminou com o evangelho, com o último versículo que a gente começou hoje, né? Quando eles voltam para Jerusalém e vão encontrar os outros discípulos e vão contar tudo que viram, e tudo que aconteceu durante toda a caminhada deles de Jerusalém a Emaús. Como vimos ontem, né, a Escritura, a gente viu ontem Jesus falando das Escrituras, aí diz o texto, começando por Moisés, pelos profetas, hoje acrescenta também a questão dos salmos, né? Então, como a gente viu ontem na Escritura, Jesus fez, né, com que as Escrituras, na verdade, fez com que os corações dos discípulos ardessem, né? O Evangelho de ontem já falava disso, né? Ardessem pelo caminho. Mas quem vai abrir mesmo os corações, os olhos, é justamente a partilha do pão, né? A partilha do pão. Para isso era necessário formar uma comunidade. Vejam que eles voltam para Jerusalém, eles se encontram em comunidade, uma comunidade que celebra a sua fé, que partilha também. E aí eles contam tudo que tinha acontecido e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Jesus agora aparecem para a comunidade reunida. E veja o que é que ele começa dizendo. Quando ele aparece, a primeira coisa que ele diz é a primeira frase, o primeiro desejo, né? A paz esteja com vocês. Eles estavam com medo, os discípulos, por isso eles estavam trancados em casa. E quando a gente tem medo, é porque falta paz, né? E aí Jesus vai desejar primeiramente a paz. Aí o evangelho vai dizer que eles estavam espantados e cheios de medos, pensando estar vendo um espírito.
Por quê? Porque para os discípulos Jesus estava morto, mesmo ele tendo aparecido a algumas mulheres, que a gente já viu nos últimos evangelhos, e apareceu também aos dois no caminho de Emaús, mas mesmo assim eles ainda não estavam acreditando. E aí Jesus vai aparecer no meio deles desejando a paz. E aí Jesus pergunta: por que vocês estão perturbados? Por que o coração de vocês está cheio de dúvidas? Muitas vezes também nós ficamos bastante perturbados, com o coração cheio de dúvidas. E aí Jesus vai mostrar as mãos. Jesus mostra também os pés. Jesus diz, toquem-me e vejam. Um espírito não tem carne, um espírito não tem ossos. E aí é como se eles ainda não acreditam. E aí o evangelho diz que é por conta porque eles estavam muito alegres, porque eles estavam realmente espantados. E é interessante que se os discípulos, os dois, reconheceram Jesus ao partir do pão, quando ele partilhou o pão, quando ele partiu o pão, aqui também. Vocês não têm aqui alguma coisa para comer? Eles ofereceram a Jesus um pedaço de peixe grelhado. Jesus pegou o peixe e comeu diante deles. E aí Jesus vai dizer: são essas as palavras que eu lhes falei quando ainda estava com vocês. É preciso que se cumpra tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos profetas, que está escrito nos Salmos. E aqui, olha, depois que Jesus faz esse gesto, o texto diz que Jesus abriu a mente deles para entenderem as Escrituras. E continua assim, assim está escrito. Mas aí ele vai relembrar tudo aquilo que ele disse durante os 3 anos, na formação dos discípulos, quando ele estava fisicamente com os discípulos. Muitas vezes ele disse que o Messias ia sofrer, mas que ele ia ressuscitar dos mortos no 3º dia. E em seu nome serão anunciados a conversão e o perdão de todos os pecados. E aí Jesus vai dizer: olha, vocês são as minhas testemunhas. A mesma coisa Jesus diz para nós hoje. A gente precisa fazer experiência de Deus, experiência de Jesus ressuscitado. E aí sim, nós podemos ser testemunhas para tantas pessoas que neste momento se encontram nas trevas, que não têm mais vontade de viver, que perderam realmente o sentido da vida, a esperança, e que nós somos convidados a anunciar esse Jesus que não é fruto da nossa imaginação, mas é um Jesus que de fato vive e que se revela através de cada um de nós. Por isso, o convite é testemunharmos Jesus ressuscitado, mas eu só posso testemunhar Jesus ressuscitado se eu fizer a experiência com ele. E aí, não basta só ler a Bíblia, é preciso ir mais além. A leitura da Bíblia vai fazer arder o nosso coração, mas para que a gente reconheça Jesus é preciso estarmos em comunidade para partilharmos a vida e partilhar o pão. Ou seja, aqui vem a questão da partilha, não só do pão material, mas também da Eucaristia, partilha dos nossos dons, eu acho que é o convite que Jesus nos faz nesse evangelho de hoje. Às vezes a gente continua como os discípulos no início, dentro com a imagem de que Jesus não saiu do túmulo, mesmo vendo o túmulo vazio. Meu irmão e minha irmã, que a ressurreição do Senhor seja realmente partilhado, com todas as pessoas que não conseguiram ainda fazer essa experiência. Muita gente às vezes precisa do nosso testemunho para reconhecer que Jesus está realmente ressuscitado. Para isso, nós devemos anunciá-lo
com muita alegria, né? Com muita convicção, com muita alegria, assim como fizeram aquelas mulheres, assim como fizeram também aqueles discípulos que após a partilha do pão, eles reconheceram Jesus e voltaram para Jerusalém, cheios de coragem e de alegria e de esperança. Que o Senhor nos abençoe, meu irmão e minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo ressuscitou. Aleluia.